Fala galera, vamos iniciando mais um QPA, que papo é esse agora? E a gente já pede para você, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e nos ajude a levar adiante essas belas histórias que a gente conta por aqui. E Dante, e que papo é esse agora hoje, hein? Tudo bom, pessoal? Tudo bom, Jefferson? Hoje estamos gravando esse programa no mês de maio, mês das mães, mês da família, né? Então, nada melhor do que representar esse mês do que mãe e filho aqui conosco, né? Dona Iraci Sodré, seja bem-vinda. E o Dolor da Silva, né? Já foi nosso entrevistado e volta aqui com a sua mamãe nesse mês das mães para a gente contar um pouquinho da história da Dona Iraci. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Dona Iraci Sodré. Quem é a Dona Iraci? Iraci Sodré da Silva. Ela é filha de Biguaçu, veio para Itajaí, quase 17 anos, em 45 eu vim para Itajaí, porque meu pai achou melhor para os filhos aqui em Itajaí. Uhum. Chegando em Itajaí, a gente encontrou com o doutor Osmar de Souza Nunes, que foi professor em Biguaçu. Ele já veio ao nosso encontro. E ali comecei já um servicinho lá no serviço dele. Tudo político. Tudo político? Era tudo político. E qual serviço era esse? Hã? Qual serviço era esse, Dona Iraci? A senhora jovem? Era advogada, né? Ele era advogado. Ele era advogado. E eu trabalhava na assistência ali com Com os secretária, processos, né? com os clientes, atendimento. Cliente. Uhum. Mas trabalhou pouco tempo, mas convivi muito assim, com os amigos, tudo político. Era ele, Nelson Oise, o Paulo Bal de outro partido, mas era muito amigo. O Lito Seara era de outro partido, também era amigo deles. Então, eu me criei assim, praticamente, na política, dobrando as cédulazinhas antigamente, né? Lá para o Antônio Conde Reis. Sim. Porque foi nosso governador. Isso. Então eu dobrava aquilo, eu gostava, né? Já fui gostando da política. Já foi gostando da política nesse primeiro contato com Itajaí? Já estava no meio político ali, efervescente ali. E ali, então, surgiu essa vocação da senhora? É porque eles acharam que eu tinha uma veia política. Uhum. E acertaram. E acertaram. Acertaram. Aí dali, eles acharam que eu devia ser candidata a vereadora. Mas demorou ainda, não? Demorou. Demorou. Até lá, a gente vai chegar lá. Não, calma. e dali eu saí para outro serviço, né? Uhum. E como é que era Itajaí naquela época? Itajaí era bom, claro, mas era mais pacato, não tinha tanto prédio, não tinha tanto político, né? Eram 4 partidos. Então, não sei porque eu sempre fui muito amiga de Itajaí. Amei Itajaí. Uhum. E a senhora criou a sua família, teve seus filhos, né? O Dolor está aqui. Em qual bairro ali? Como que era esse ambiente? Na Vila Operária. Na Vila Operária. E como que era esse ambiente dessa criação dos filhos? Como que era o Dolor como filho? Aprontava muito? Sim, não. Meus filhos sempre foram muito bons, né? Uhum. Então, eu fiquei viúva com 46 anos. Cedo. E fiquei com eles. Preferi, né? Uhum. E fui muito feliz, porque ficar com os filhos é a coisa melhor do mundo, né? Dolor, e como que era a mãe Iraci? Se chamavam ela assim? Como que chamava ela em casa? A mãe, há uma confusão, né? Há uma confusão. Não se sabe se a mãe tornou o posto de saúde Itajaí conhecido ou o posto que tornou-a conhecida, né? Porque ela passou a ser chamada, depois que ela estava lá no Dr. Osmar Nunes, que foi um dos grandes baluartes aqui da política de Itajaí, velha guarda. A mãe foi trabalhar no Instituto do Pinho e depois ela foi para o posto de saúde, para a Secretaria de Saúde do Estado. Uhum. E ficou locada no posto de saúde. Era uma configuração diferente, né, mãe? Só tinha aquele posto de saúde.
Muito para diferente. atender toda a cidade, Navegantes, Balneário Camboriú, Camboriú. Então era o centro. E a mãe sempre teve uma preocupação do bem atender, né? De dar atenção, de respeitar as necessidades das pessoas. Procurava o posto de saúde porque tinham carência de médico, pediatra, dentista, que o posto de saúde oferecia naquela época. Ela sempre tratou a todos com muita gentileza, com muita responsabilidade, muita preocupação. Aí aquela velha guarda olhou para ela e disse assim: Iracy, tu vai ser candidata a vereadora. Ela, mas como? Não, vai ser candidata a vereadora. Qual era o teu partido, mãe? Naquele tempo, meu partido foi... eu era da UDN. Aí cheguei até a Arena, né? Sim. Então, eu fui candidata para a Arena. A primeira vez também foi pela Arena e a segunda também. A primeira vez foi em 1976. 76. Tu te lembra quantos votos tivesse? 1.700 e... Ela fala assim, 1.700 como se fosse pouco, né? Era um eleitorado de 35 mil pessoas, né? 1.700. Então ela teve uma votação extraordinária, foi a maior votação de Itajaí. Eleitores eram uns 30 mil só. Olha só. Então, hoje Itajaí cresceu tanto, né? 10 vezes maior, quase, em número de eleitores não, mas 1.700 votos é a eleição certa hoje, né? Sim. Então, esse primeiro mandato da mãe, né, que foi as eleições de 76, o candidato a prefeito era o Amilcar Gazzaniga, né? E tinha como vice o Newton Cooker. Sim. Então a mãe entrou nessa Entrei Câmara. nesse rolo. Né? E o mandato, que era de 4 anos, né, por força de decisão, né, do governo federal, ele foi prorrogado em 2 anos. Então, para poder coincidir, né? Então ele passou de 4 para 6 anos. Aí o Amilcar saiu para ser candidato a deputado estadual e deixou no lugar dele o vice-prefeito, que era o Newton Cooker, que empresta o nome para o colégio lá na Vila Operária. Então a mãe teve essa felicidade de participar do legislativo na época do Amilcar Gazzaniga, né? Nosso grande prefeito, um homem que pensou a cidade sempre muito lá na frente. Sim. Vocês citam nomes históricos da nossa cidade, né? Que hoje alguns dão nome às ruas aí da nossa cidade hoje, né? Como é que foi para a senhora conviver com essas pessoas? Eu convivi bem com eles, porque eu sempre, assim, no posto de saúde, eu tratava todos muito bem, né? Isso eu não queria saber se era partido, qual a religião, ou isso, sem ser candidata, né? E se era preto, se era branco, para mim eram todos iguais. E eu sempre fui muito a favor do pessoal humilde, né? Sim. Às vezes não tinha mais lugar para atender. Lá vinha uma mãe e coisas, eles diziam assim para mim: lá vem Iracy pedir. Aí eu chegava a pensar: médicos, né? Atende, coitada, tá chorando por causa do filho. Eu sabia, e eles atendiam. E assim, era pelo adulto. Lá nós trabalhávamos com a seção de TB, tuberculose. Aí, até o doutor Cid Gomes ainda é vivo, tem a minha idade. E então eu estava sempre pedindo um pouquinho por eles. Já dentro do posto de saúde pedia pelas pessoas. Sem pensar que eu era, né? Sim. Aí, quando eu fui candidata, eu pensei assim: meu Deus, e agora? Eu dizia para o Amilcar: não sei, Amilcar. Olha, eu não estou acostumada a ser candidata a vereadora. Aí disse: não, Iracy, mas todo mundo gosta de ti. Ele brincou: até eu. Mas claro, claro, eu disse. Mas a gente está num ano de eleição, dona Iracy, e é bom a senhora tocar nisso. Curiosidade nossa. Hoje a eleição, ela acontece muito aqui no celular, né? As pessoas mandam mensagens, tem as redes sociais. Sim. Como que era esse momento da eleição? Como que a senhora pedia o voto? Né? Como que era em 1976, Itajaí, esse período da eleição? De casa em casa. De casa em casa nós íamos. Eu lembro que hoje o Dolor mora lá,
o Rio do Meio é uma cidade, posso dizer. Hoje E sim. nós íamos na igrejinha e ali a gente fazia, todo mundo ia ali, nós íamos de casa em casa. Já ia lá pro Rio do Meio. fazia um E comício. aí fazíamos ali, né? Uhum. E corremos a cidade toda. Sim. Aí depois eu tive muita sorte porque os professores também me seguiram. Uhum. Aí já criei um pouquinho de alma nova, né? E aí, então, eles me ajudaram muito, muito Sim, mesmo. sim. Eu ajudei, sem pensar, e eles me ajudaram pensando nele, né? O Sim, que eu era. Sim, sim. E até sabendo que a senhora era. hoje, Sim, sim. até hoje eu sou assim, Uhum. sabe? Eram outros tempos, assim, aí surgia de repente alguém ia viajar, né, para o exterior, precisava de um atestado de febre amarela. Uhum. Dona Iraci, agora? Como é que... Não, vem para cá que a gente aplica. Vamos dizer que aplica A vacina. a vacina, mas Sim. sai com atestado. Sim, Né? sim. Já tudo se já prescreveu. Né? Eu lembro do padre Jacó, ele se vacinava da febre amarela, mas ele perdia o coisa. O documento. Aí ele vinha, ai, dona Iraci, mas não, agora eu já sou vacinado, tu sabe? Sim, e agora eu posso mentir? Aí ele disse, não, mas é uma mentirinha que não faz mal, porque eu fui vacinado. Já foi vacinada. Não é uma mentira, Só- né? Uma época de perdia, mais né? poesia, Sim. né, É. na política, nos relacionamentos. E né? eu verdade. atendia Então, bem, né? O professor, para fazer o concurso, tinha que fazer o laudo. Uhum. Então, era tudo, me procuravam e ia para poder levar na junta. Uhum. Eu levava. Depois eu fiz um curso de atendente de saúde pública. Se faltasse uma funcionária para aplicar uma injeção, eu ia aplicar, saía da secretaria e eu ia aplicar. Sim. Mas a senhora, enquanto vereadora, trabalhava também nesse posto de saúde ou não? Depois que foi eleita, teve que se desvincular? Teve Não, que sair do posto? não, eu trabalhei. Acumulava, não tinha problema? Não, porque ela não tinha cargo de chefia, né? Sim, sim. Ela era funcionária. Ela era funcionária. Acho que era Funcionária. secretária, porque era o médico responsável, né? Um É. dos mais longevos aqui foi o Dr. Wilson Reblin, que felizmente ainda é vivo, mora em Florianópolis, né? Eu tive diversos chefes, né? Uhum. Todos eles se deram muito bem. Uhum. Até teve uma época que o secretário da Saúde caiu na mão do PT e tinha dois ali no posto de saúde que era o PT, né? Aí, e podia remover. Aí o diretor do Departamento de Saúde ligou para mim, Iraci, vem fazer um curso de atendente de saúde pública. Eu disse, por quê? Ele disse, porque tu sabes, a Secretaria da Saúde caiu na mão do PT. Aí ele disse, olha, o senhor não me engana, porque também ele não era do meu partido. Uhum. Aí ele disse, não estou te enganando, é porque todo mundo gosta de ti como funcionária. Uhum. Então eu quero que tu faça esse curso que é para poder tu ficar efetiva. Sim. Aí, depois eu disse para ele, porque se tu me enganar, se o senhor me enganar, eu vou pedir para o prefeito para passar para lá, quero dadinho canseiro. Uhum. Aí ele disse, não vou te enganar. É que o pessoal gosta de ti. Sim, sim. E aí... Que nessa época anterior aí era dois partidos, era Sim. a UDN e a oposição era o PSD. Né? Isso. Que não tem nada a ver com o PSD de Não, hoje. não. Sim, sim. Mudou tanto. Seu Dolor, e como é que foi naquela época quando a mãe de vocês chegou lá e dizia, você candidata a vereadora? Como é que foi em casa? Como é que foi Trabalhar, para os filhos? trabalhar, pedir voto. Né? Não Pedir tinha voto. opção. Né? A mãe sempre exerceu a liderança em casa com muita propriedade, sempre foi um ambiente maternal, de mãe, né, comandando a família, até porque o pai era de uma bondade bastante generosa Sim. e a mãe tinha que puxar a As rédea. rédeas de casa. Quem batia era ela, né? Quem batia era ela, não tinha colher de chá. Né? Mas conseguiu botar todo mundo no prumo. Mas como é que foi assim no primeiro instante? Foi normal? Vocês já esperavam que ela pudesse exercer algo ou teve uma surpresa? Não, foi absolutamente normal,
nós não esperávamos, assim, porque a mãe nunca trabalhou para isso, dizer assim, eu vou ser candidato porque eu quero ser candidata. Não, ela foi guindada a essa condição. Então, o doutor Osmar, que era, volto a repetir, que era uma grande personalidade, né, um grande chefe político aqui da nossa cidade, ele era meu padrinho de batismo. Então, o doutor Osmar ia toda semana lá em casa. Toda semana ele ia lá tomar um cafezinho. Então, sempre a conversa era de política, porque aí a mãe trabalhou na época do Dadinho, do pai do Dadinho, que era o seu Francisco Canziani, que foi deputado federal. Sem ser candidata, né? Essas famílias, né, que comandaram durante décadas aqui a política de Itajaí, de Santa Catarina, ela orbitava entre 2 ou 3 nomes. Né? Não é diferente do que foi hoje, né, que 2 ou 3 nomes, né, bons nomes, como o ex-prefeito Jandir, foi um ótimo prefeito, tudo isso. Né, o nosso próprio atual prefeito, já não tem o que... A gente lamenta que alguns acontecimentos poderiam ter sido diferentes, tudo isso, mas é um nome que está na história. São 3 mandatos, a gente tem que respeitar isso. Né? Jandir foi do nosso partido, né? Mas a mãe sempre foi partidária. Sim, né? sempre partidária. Né? Então, pode colocar literalmente um poste. Se o poste era da UDN, era o candidato, depois da Arena era o candidato, e assim. Porque hoje em dia nós perguntamos assim, né, onde é que eu estou, né, mãe? Qual é o partido que eu estou? Porque mudou tanto. Eu digo, meu Deus, que partido que eu sou, né? Como muda, mas eu sou da direita, disse para ele. Sim. E como foi naquela época a senhora chegar na Câmara de Vereadores? Né? A gente sabe, um público sempre muito mais masculino, né? Mas aí, como é que foi aí tem uma história até bem bonita. Então conta para nós, então. Porque eu fui a mais votada que não esperava. Então... Mais que os homens também? Mais que os homens? De todos os partidos. Aí, eles queriam que eu fosse presidente. E eu disse, não, eu não vou ser presidente da Câmara, por enquanto. Eu vou para indicar o Dalmo Fiminella. Não sei se vocês conheceram. Era radialista aqui em Ele era radialista. Da Rádio Clube. E ele não ganhou, ele foi na legenda. Sim. Aí eu disse, eu gostaria que fosse o Dalmo Fiminella, porque eu nunca entrei numa Câmara de Vereadores. Né? Não tinha experiência. E aí, então, aceitaram, o Dalmo foi primeiro presidente. Aí, então, eu fui presidente no segundo que o Nilson foi presidente e eu vice. Sim. Aí ele saiu para fazer uma viagem de 1 mês e pouco, quase 2, e eu assumi. Assumiu a presidência da Que aí eu já sabia também que era a Câmara, né? Sim. E foi a primeira presidente de Câmara de Vereadores no estado de Santa Catarina. Sim, né? sim, foi a primeira. Isso. Aí o jornal bateu, tudo. Mas me saí muito bem, graças a Deus. Até que a votação expressiva da senhora também já dava tranquilidade e deixava os outros com um pouco de medo, né, seu Doloco? Como é que vão... Porque normalmente o mais votado era quase que automaticamente elevado à condição de presidente da Câmara. Né? Então. Mas a mãe ficou receosa. Poxa, vou enfrentar a Câmara, tem todo um rito, né, que não conhecia. Então e depois foi de todos os partidos, né? Mas teve uma época que a senhora, junto com outras vereadoras, era conhecido como mesmo, seu Doloco? As 3 cajazeiras. As 3 cajazeiras. Como é que era? Era eu, a Terezinha Romaione, que até era uma boa para vocês. São convidados. Vamos procurar ela. A Terezinha é uma boa pessoa para vocês entrevistarem. A Terezinha e a Rosa Schultz, que era professora, que já faleceu. Já faleceu. A Rosa só foi uma vez vereadora. E eu e a Terezinha não, fomos as 2. Nós éramos até todas as 3 do mesmo partido. Já tinha uma facilidade, né? Tinha mais uma ideia, né? E lutavam pelas mesmas causas. E tinha as disputas nesse segundo mandato pela presidência da Câmara daí. Aí tem histórias, né? Mas aí a senhora queria já a presidência nesse segundo mandato? Não, Ou também não? No segundo, não. Não? Nunca tive... A pretensão de ser presidente. Mas ela tinha o candidato dela. A turma dela tinha um candidato. Tinha né? o meu. Quem que era o candidato? Eu tinha que ganhar. Tanto que o primeiro... para Balneário de Camboriú,
Nós estávamos no Congresso, na Bahia, e nós trouxemos, praticamente eu, trouxe para Balneário de Camboriú. Congresso de Vereadores. Eles queriam levar à frente para nós conhecer, né? Disse, não, vamos levar para a nossa cidade. Vamos levar, porque pega Balneário, pega Itajaí, né? Não, vamos levar. Não vamos ganhar, eles diziam. Vamos! Pegamos um bocado de papel, eu e a Terezinha, escrevemos naqueles papéis e tal, dissemos como era Itajaí, como era... Eles diziam assim, mas lá nós vamos comer frio, era julho. Sim, nós não estamos comendo calor. Aí nós ganhamos. Olha, o Dalmo deu pulo. Nossa, você viu, Dalmo? Você disse que nós não ganhava. Até liguei para o Osmarzinho, filho do doutor Osmar, porque ele dizia, não tem hotel para tudo isso. Se tem, Itajaí com Balneário, juntando, tem. Liguei para ele. Ele disse, claro que tem, Iraci. Então é para lá que nós vamos. Legal. Aí fez um grande evento aqui em Balneário. Aí sofreram com o frio. Nós teve o episódio da eleição da presidência da Câmara, lá naquele segundo mandato, que faltava um voto só, né? Sim, teve a segunda, porque daí nós estávamos dependendo um voto. E esse voto, eu fui, por exemplo, a Curitiba, que a minha filha hospitalizou, eu fui lá atender minha filha. Aí disseram, deixa que nós fizemos a campanha. Continuamos. E aí resolveram fazer outra chapa. E esse voto, quem ganhasse, ganhava com ele, foi para outra. Saiu da nossa e foi para outra. Aí o Amilcar me telefonou, tu desistisse da... Disse, não, por quê? Fizeram outra chapa, porque diz que tu não vens, porque a tua filha não está boa. Disse, tô sim. Amilcar, me espera que eu já vou bolar o que é. Aí eu vim, voltei. Aí eu disse, espera, vou dar agora quem vai dar o golpe sou eu. Aí eu disse, Nilson, você vai ser o presidente e eu a vice. Por quê? Não, é melhor. Você é o presidente, ele era da fábrica de cimento. E eu a vice. Aí cheguei, mas nós vamos perder. Não vamos. Cheguei para o Arnaldo Potter. Sim. Era o dele, o voto dele. Aí disse, Arnaldo, nós temos que ganhar com o teu voto. É só o teu que vai nos eleger. Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Eu vou apanhar. Não vais apanhar. Não vais apanhar. Tu faz assim, porque o voto era secreto, né? Sim. Eu disse, eles vão chamar em ordem alfabética. Tu vai ser o primeiro a ser chamado. Tu vota e te manda. Aí ele votou e se mandou. Disse, votou em nós. Já está garantido. Depois ele riu muito com isso, né? Ele disse que depois foram na casa dele, disseram tanto desaforo. Falei, mal, escuta, bota um algodãozinho. E tem que pedir mais uma vez, né, Dante, pro pessoal que nos assiste, curtir, compartilhar, Sim. Se inscrever no nosso canal, que histórias como essa, né, Sodolô, tem que ser levadas aí para frente, tem que continuar, tem que ser divulgadas, porque a gente vive hoje um momento político bem diferente, né, Sodolô, da política antigamente. Como é que o senhor vivenciou esse tempo, né, tão presente com a sua mãe, e vivenciar esse momento político de hoje? Inicialmente, eu parabenizo vocês por essa iniciativa de fazer esses bons registros aqui da história da nossa cidade. Isso são depoimentos que vão ficar, né, guardados para sempre. Então, parabéns a vocês por essa iniciativa, por esse trabalho. A gente sabe que tudo dá trabalho, tudo custa, né? Então, é um registro importante ser feito. Eu lembro que, nessa época que a mãe está mencionando da história política de Itajaí, nós estamos falando de poesia. Né? Nós estamos falando de pessoas que tinham uma malícia de querer sempre ganhar, claro, ninguém entra em nenhuma disputa para perder, mas era um jogo sempre mais de cartas
abertas em cima da mesa, sem ofensas, todos se davam bem. Então, como a mãe falou, aí se confraternizavam lá no escritório do Dr. Osmar, o seu Paulo Bauer, que era do PSD, se confraternizava o Dr. Osmar, que era da UDN, Paulo Bauer, tinha uma turma de... O Litziara, o Dadinho Canziani. Então, era uma outra época, diferente de hoje, que parece que nós vivemos um sistema sempre mais traiçoeiro, né? De areias movediças, de palavras que não são, de fato, por vezes mantidas. E o político que não mantém a sua palavra, ao longo da sua carreira, ele desidrata. Aos poucos, ele vai desidratando até que ele acaba sumindo. Então, a diferença que eu vejo é praticamente essa, e o respeito que os eleitores tinham para com os seus líderes, né? Claro, todos nós sempre procuramos benefício próprio, né? Todo mundo. Isso é lícito, cada um procurar uma melhoria, né? Desde que seja de forma honesta, de forma digna, mas o que difere hoje, sem dúvida nenhuma, é essa falta de relacionamento, né? A falta de, vamos até dizer, de construção, né? De nomes que se mantenham, como eu acabei de falar aqui, do Jandir, né? Ficou 16 anos como, né, prefeito da nossa cidade, e um nome que construiu um nome, consequentemente adquiriu a confiança dos seus eleitores. Então isso é importante, mas isso aparentemente está em fase de extinção, né? Sim. Parece que hoje cada um que tem um celular, ele se acha dono do seu próprio jornal, né, da sua própria verdade, não mede muito as consequências, né, já come cru. Então, essa basicamente, eu diria que é a diferença, se for listar, ou melhor, se for definir numa palavra só, respeito. Respeito, né? Respeito. E construção e manutenção da palavra, da imagem, né? Que tinha naquela época, hoje é tudo muito mais líquido, né? Tudo passa muito mais rápido. Como o Dolor falou, as palavras não são levadas em conta e muda-se com o vento e se desidrata, né? Rapidamente. Aqui no Costa Cavalcante, eu adorava, né? Ela chegou aqui já contando história aqui do Costa. Eu tenho uma amiga muito grande aqui. O nome dela é Odevalda, mas a gente chama ela de Dê. Mora na Rua Lagoa. Tem a Celina, que também mora perto daquela... do jardim ali. Cabos eleitorais, né, mãe? Cabos eleitorais. Né? Cabos eleitorais. Olha, se ela fosse candidata hoje, ela... Verdade. Tem a Maria, que tinha uma vendinha na frente, né? Aí eu consegui, já vereadora, as cadeiras ali pro salão aqui do... Pro salão ali, né? O salão. Eu consegui, de Florianópolis. Eu consegui com um deputado. Sim. Aí, então... A gente aqui corria, era pequeno também, corria de casa em casa, né? E elas tinham muito cartaz aqui também, era o cabo eleitoral bom. Aqui era uma Coab, né? Era uma Coab, né? Era uma companhia do Estado. Um bairro, vamos dizer, planejado. Né? Então, em todo lugar eu tinha cabo eleitoral. Porque, olha, dei valor para o cabo eleitoral. Uma vez que ele seja sincero, né? Fica a dica, né? Fica a dica aí. Anota. Porque comigo, os cabos eleitorais nunca que ganharam tostão. É isso aí. Olha, e a gasolina eles colocavam. Tem que ser assim. Cada um colocava no seu carro. É isso aí. É porque realmente acreditavam na senhora, né? Sim. Então. A senhora passou um período, né? Difícil da história de Itajaí, que foram as enchentes. Do início da década de 80. Como que foi vivenciar isso? Que a senhora tinha esse amor tão grande pela população, atendia tão bem eles lá no posto de saúde. Sim. Como que foi esse período, né? 83, 84, ali a senhora já era vereadora, de socorrer essas pessoas? Mas nós socorríamos. Nós tínhamos como socorrer, enchemos o clube da Vila Operária. Veio gente até lá lá onde mora a Dulce.
Era do Imaruí. Sim, De todos os lugares. E nós mantinha tudo. Pensa que nós tinha tanto como agora que eles mandam? Uhum. Não, mas nós, olha, trabalhamos. Eu imagino. Trabalhamos. Eu imagino como... Colocar a mão na massa, né? Mão na massa. É que os eleitores da mãe, naturalmente que uma grande parte já não está mais conosco. Uhum. Mas até há pouco tempo era um prazer enorme andar com a mãe pela rua Hercílio Luz, por exemplo. Uhum. Né? Era um reconhecimento, né, de as pessoas virem apresentar com quem elas estavam andando, com filhas ou com netos, né? Dizer, olha, essa dona Iraci, minha vereadora, e me fez tantos favores e tudo isso. Então, era um prazer enorme. Ainda hoje, temos alguns eleitores dessa faixa aí, quase centenária, né? Que tem esse reconhecimento. Isso é tão bonito, a gente... Isso alimenta a alma. É verdade. Depois eu passei por IPESC e o Paulo Baia disse, não, você não vai à reeleição? Vou. Não troca! Por quê? Não, eu sou a Iraci Soler da Silva. Ele disse, não, mas no IPESC tu não vai ter tanto voto. Tive igual. Ah, é? Olha, foi a coisa mais gozada para ele, né? Sim. E ele não era do meu partido, mas gostava muito da gente. Sim. Aí ele disse assim, pois não é que é verdade, Iraci? Eles gostam. É porque, eu não sei porquê, mas é que ela tem esse sorriso sempre, né? E às vezes, desde que eu conheço a dona Iraci, ela tem esse mesmo sorriso, então ela cativa as pessoas. Pessoas que já se foram, né? Então ainda dizem para mim, mas a dona Iraci? Sim. Ai, meu Deus, a minha mãe era louca pela senhora. Aquilo a gente fica feliz, né? E a senhora hoje acompanha a política, assim? Ah, lê o jornal, ouve o rádio? Pelo telefone. Aí, A senhora tá antenada. Sabe o que está acontecendo em Itajaí. Tem Facebook, tem WhatsApp, Facebook, WhatsApp, sabe o que está acontecendo. Manda dinheiro para os netos, Isso é pelo Pix. Aí, ó. Tá antenada. Eu só peço para não esquecer de tomar pílula anticoncepcional. Porque eu não estou preparado para ter um irmãozinho com 71 anos. Né? Aí os anos não aguentam lá gravando. Mas, Dona Iraci é muito ativa, né? Ela dirigiu até pouco tempo atrás. Né? Até um ano e meio. Há um ano e meio. Há um ano e meio. Ela entregou a chave do carro. Em 22, eu disse 23, né? A senhora antes estava falando que era final de 23, mas foi Não, final de que eu 22. larguei Em novembro de 22. Em novembro de 22, a mãe entregou a chave do carro e disse, olha, filho, o trânsito está muito perigoso, né? E já deu tempo de a mãe dirigir. Então, a senhora acha... Foi uma sabedoria, sim, né? A noção exata do seu espaço, do seu tempo, das suas possibilidades. Isso. Então, isso é maravilhoso na mãe. Ela tem essa noção de espaço, do seu espaço, do espaço dos outros. Ela não transgride isso. Ela não ultrapassa esses limites nunca. A senhora acha que os vereadores hoje, eles entendem o que é ser um vereador como vocês entendiam lá no passado? Olha, hoje era para eles entenderem muito, porque hoje eles têm um monte de assessor. De pessoas para ajudar. E no nosso tempo, era a salinha do café que nós trabalhávamos. Aquela máquina velha, antiga, era aquela. Hoje eles têm, né? 3, 4 coisas, mas não... A senhora não tinha assessor? Não, mas não existia. Não tinha? Não existia assessor. No seco, caixa seca. Não existia. A Câmara dos Vereadores, na época da senhora, era ali em cima do museu, ali no museu? Como? Era no museu? Onde era a Câmara? É onde era... Né? Isso. Era no museu. Era ali, Ali tinha a mesinha do café. Até outro dia o Dolor foi me levar, porque ele vai me buscar todos os dias para almoçar e vai me levar. Sim. A Nora é uma filha, né? Nora, Nora. Não é Nora. Eu não quero Nora. É uma filha. Então, aí encontrei com uma... Não que eu reconhecesse, assim. Aí ela disse, dona Iraci. Aí eu e o Dolor... Que coisa boa, minha mãe trabalhou com a senhora na Câmara, lá fazia cafezinho. Aí eu disse, olha que coisa boa, né? Sim. A filha dela veio, ela pequenininha. Certo, ela escutava histórias, né, da mãe dela, já falando, olha, dona Iraci, lá, vereadora, sirva um cafezinho para ela, bata uns papos com ela. E nós tivemos, falando da Câmara de Vereadores, né, dos vereadores de hoje, nós tivemos uma
uma agradável lembrança por parte do vereador Rubens Angioletti, que ele indicou a mãe para o título de cidadã honorária de Itajaí. Sim. Então, nós somos muito gratos por esse reconhecimento, né? Sou muito grata. E a mãe foi, então, no ano passado, ela recebeu o título de cidadã itajaense. Então, ela é peixeira também. É peixeira, né? É iguana e peixeira. Né? Então, foi muito bacana. Eu já era itajaiense, por mim, né? Sim. Mas não era registrada, né? Uhum. E aí ele entrou com essa moção e foi votada por todos eles. Ah, sim. É. E aí de quem não votasse, hein? Mas olha, mas essas coisas é muito perigoso, sabe? É como nome de rua. Sim. Se você, como vereador, não se unir antes para saber se vão votar ou não, é preferível não entrar, para não melindrar a pessoa que a gente quer entrar. Sim, sim. Né? Sim. E eles todos votaram comigo. Foi por unanimidade. É bom só que a gente registre também uma moção que foi proposta pelo vereador Vanderlei Dalmolin há 2 anos, também uma homenagem que foi feita na Câmara. Acho bonito esse reconhecimento, esse reconhecimento. Não é resgate, é reconhecimento por aquelas pessoas que passaram pelos mesmos lugares. Né? Então, são 2 e às vezes falta muito disso também, né? Claro, porque essa é uma história que está escrita. Né? E normalmente no nosso país, né, o nosso país ele quase que quer mudar o passado. Né? Então, mas a gente reconhecer essas pessoas que foram importantes num determinado momento da nossa história, isso é fundamental. Porque se fez o bem para uma pessoa só que tenha sido, já valeu a existência. Perfeito. Né? Um resgate que foi feito. Inclusive, a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú também homenageou a senhora também. Né? É verdade. Sim, homenageou Balneário de Camboriú, porque quando eu fui para lá, já aposentada e tal, aí eu disse, meu Deus, eu estou tão acostumada com o povo, né? Aí eu, com uma turminha de lá, nós fundamos o Lainos Feminino. E lá eu trabalhei muito no asilo de lá de Camboriú, de Balneário, com todo aquele pessoal que precisava, né? Sim. Então eu fui homenageada. Tem lá o quadro lá de homenagem. E fui homenageada em Camboriú. Em Camboriú também? Porque o asilo de lá nós deixamos teteia. Ah, é? Isso por Lions, né? Pelo Lions, né? Segunda-feira agora, a mãe estava na reunião do Lions. Porque tinha a eleição da nova diretoria. E a senhora não perde uma eleição. Mas tem eleição. E nós, Legal. no Lions, nós ajudamos muito com o Lions. Nós fazíamos o jantar italiano, todo ano. E teve uma época que elas não sabiam vender. Eu também não sabia, porque quando eles estavam na escola, eu comprava deles. As rifas, né? As rifas. Aí, cada um tinha que vender a sua cota. Aí elas diziam, Iraci, elas diziam para mim, e agora, que eu não sei vender? Olha, teve um ano que eu recebi um título, né, Dolor? Recebeu o Melvin Jones, dos Estados Unidos. Acredita que eu vendi todos. Senão nós tínhamos que suspender o jantar. Nossa. E ela não sabe vender. Mas quando eu era pequeno, por exemplo, lá em 1963, o Colégio Salesiano resolveu, né, e bem na hora, felizmente, fazer a ampliação e as novas instalações que as mantém até hoje. Então, para poder incentivar a venda de rifa, né, que era um veículo que estava sendo ofertado na rifa. Então, o colégio disse assim, aqueles alunos, os 3 alunos que mais rifa venderem, vão ganhar uma viagem até Brasília. Olha. Então, quem foi o primeiro colocado? Está olhando para ele. Então, isso que ela não sabe vender. Né? Foi quem mais rifa vendeu do Colégio Salesiano. E daí nós fomos... Foi conhecer Brasília. Conhecer Brasília em 1963. Fomos de Sica Chambord. O padre levou de carro. De táxi. O táxi era do Pedro Paulo. Né? Ele nos levou até Brasília. Foi uma viagem. Que viagem histórica, né? A maioria era tudo chão, né? De terra. Então tive o privilégio de estar em Brasília porque ela não sabia vender rifa. Imagina. Né? Mas nessa hora, ele tinha que ir, né? Conhecer Brasília. A mãe, se vocês me permitem, ela é
a política na acepção da palavra. Porque ela é na acepção da palavra, por quê? Porque ela pede voto. Sim. A mãe pede voto. Né? E político que não pede voto, perde. Então, por exemplo, no prédio dela agora, na penúltima eleição, para a síndica, ela foi durante 13 anos síndica, mas já faz uns 10 que ela deixou, mas tem sistematicamente eleito aquelas pessoas que são indicadas por ela. Então, nessa última assembleia, estava tudo certo para o síndico anterior, e aí, na hora da assembleia, a mãe falou para a síndica, que estava para a reeleição, eu acho que a fulana não vai votar em nós. Não, dona Elcia, ela falou que ia votar, ela garantiu. Não, eu vou até lá. Aí ela mudou de lugar, foi lá no lado daquela condômina e disse, eu estou achando que tu não vais votar na nossa candidata. Não, dona Elcia, é porque acontece... Não, tu já desse a tua palavra de que tu irias votar. Então, como é que tu vais ficar? O que eu vou... Não, eu vou votar. Aí na hora da votação, votou. 14 anos, síndica. Nossa, também é uma missão. É uma né? aventura. É uma missão. É uma missão. Eu sei que o Dolor foi síndico, eu já fui, não sei se o Jefferson já foi. Não. Não, então vai ser. Ele é inteligente. Já fiz parte de conselho, já deu dor de cabeça o síndico, então. É uma missão, hein? Ele vai ser síndico lá do condomínio Pátio. Comércio e serviço, então, lá no Rio do Meio. É isso aí. É só ter joguinho de cintura, agradar e fazer e coisa. Vai toda a vida. E com esse sorriso sempre, né? Aí, Mãe, nunca... ele vai ser candidato, ele é pré-candidato a vereador. É? Ele não tem que pedir voto, mãe? Tem. Tu não pode passar uma pessoa que não peça. Eu não escutei ele pedir ainda. Tem que Estamos pedir. no momento que não de pode. pré-candidatura. Não, mas o pré-voto. Um pré-voto. Tem que pedir, Nos tempos atuais é melhor não arriscar, né? É melhor não. Mas olha só, Dante, aí, cara, que papo, hein? Nossa, a dona Iraci aqui, a gente... Até peço desculpa, a gente devia ter um cafezinho, É. cuca aqui, né? tá Pra melhor, gente tomar um café A aqui gente com leva ela em aqui. dinheiro. Tá bom. A simpatia de vocês vale mais do que o cafezinho. Olha só. E, de fato, é um programa especial, porque história aqui na nossa frente, né? A dona Iraci, com essa simpatia dela, com esse amor que ela tem pelas pessoas, por fazer bem ao próximo. Então, foi especial. A gente apresenta esse programa, né, Dante, no mês de maio, quando for no início. Estamos gravando em maio, iremos soltar ele em maio, logo após a série que a gente fez com os pré-candidatos a prefeito de Itajaí desse ano, né? Então, foram 7 episódios que a gente gravou, né, e colocou à disposição das pessoas para assistirem, para ajudar também a conhecer os pré-candidatos. E agora, né, logo após, contando um pouco da história, né, daquela que foi a primeira mulher presidente de uma Câmara de Vereadores do Estado de Santa Catarina. Então foi um prazer enorme conhecer a senhora. Foi um prazer mais uma vez, senhor Dortelo, aqui com a gente, bater um papo, conversar. É sempre um papo de alto nível, né, Dante? Sempre muita de alto história nível. para contar. Isso. E a gente agradece mais uma vez a presença de vocês dois. Né? Mas tem a última pergunta. E tem uma última pergunta que O Dolor Dante já vai respondeu. Já respondeu. Agora a dona Iraci vai responder. Dona Iraci, se a senhora pudesse escrever uma carta para dona Iraci, lá com 10 anos de idade, lá em Biguaçu ainda, o que a senhora escreveria para ela? Para uma pessoa? Para a senhora mesmo, com 10 anos de idade, criança. Para mim? O que a senhora escreveria para ela? Eu escrevi, Iraci, tu continua assim, bem querida pelo pessoal, fazendo sempre o bem e não olhar a quem. Amém. Esse pessoal, obrigado mais uma vez. Você que nos assistiu, nos ouviu, muito obrigado. Nos acompanhe, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Um grande abraço. Valeu, pessoal.